Estou aqui para falar um pouquinho a respeito de como eu ingressei na área de estética, né? Na área da beleza. Venho de uma família muito humilde, né? Do interior de Goiás, e a gente não tinha muitos recursos. Eu tive uma infância, infelizmente, muito turbulenta. Quando eu nasci, meus pais já haviam se separados. Eu morei até os meus 10 anos de idade em uma série de casas, morei em diversos lugares. Eu não tive uma família, assim, eu não tive um apoio familiar, digamos assim. Casei aos 17 anos de idade, com o sonho também de ter uma família. A gente quer aquilo que a gente nunca teve, né? E os primeiros meses foram bons, mas a partir que o tempo foi passando, a partir do momento que o tempo foi passando, se tornou um relacionamento muito, muito agressivo. E eu já tinha meus 2 filhos e eu me via muitas vezes impossibilitada de sair daquele relacionamento. Do que eu poderia fazer para sair dali, né? Foram momentos muito difíceis para mim, até que eu decidi me divorciar. E quando eu me divorciei, eu não tinha para onde ir, porque eu já não tinha um apoio familiar, eu não tinha uma família para me abraçar, eu não tinha uma mãe para me abraçar, eu não tinha um parente para me abraçar, eu não tinha um lar para morar. Então eu tive que sair do relacionamento sem ter para onde ir e cheguei até mesmo a morar em rua. Fiquei uma semana na rua, sem ter o que comer, sem ter o que vestir. Tinha as roupas que eu havia pego, né? Mas foi momentos muito difíceis na minha vida. Até que eu comprei com R$2 que eu tinha um jornal e comecei a ver salões de belezas que eu pudesse trabalhar neles. E consegui uma vaga em um salão de beleza como manicure na época, há muito tempo atrás. E eu me recordo que eu ia e voltava todos os dias a pé, e era bem longe, era cerca de 10, 12 quilômetros, era bem longe. Eu acordava de madrugada, né? E, na verdade, nesta época, no início eu não acordava, porque eu dormia na rodoviária. Então eu ia a pé e voltava a pé para pegar o dinheiro do Vale Transporte que eu pegava no salão para me alimentar, porque eu não tinha o que comer, não tinha nada. E até que uma vez houve um episódio, né, digamos assim, nesta rodoviária onde eu ficava, uma mulher drogada chegou, quebrando tudo, e eu já estava muito mal. Esse dia eu estava péssima, em péssimas condições, assim, porque eu já não tinha casa, eu estava longe dos meus filhos, eu estava longe... Aliás, na verdade eu não estava longe, eu não tinha nada, não tinha pra onde ir, eu não tinha casa, não tinha nada, e eu tinha muita falta dos meus filhos, então eu saí mais cedo da rodoviária e fui pro salão de beleza e cheguei chorando, cheguei muito mal. E eu lembro que o segurança comentou até com a minha chefe na época, e eu cheguei, a gente foi conversar. Quando ela chegou, eu tive que contar o que aconteceu, né, o lugar que eu estava ficando. Porque o meu medo era falar para ela que eu estava na rodoviária e ela achar que eu era uma drogada, né, uma pessoa de rua, uma bandida que estava na rua ou qualquer coisa parecida, e não me empregar. E eu precisava muito, eu precisava me manter, eu precisava me sustentar. E quem olhava para mim na rodoviária, por ser branca, por ter olho claro, ninguém imaginava que eu estava passando por uma situação difícil, né? E quando eu conversei com essa ex-chefe minha, ela ficou assustada e falou: não, vou te ajudar, você não pode ficar na rua. E ela já me conhecia, né? Eu era a primeira a entrar no estabelecimento e a última a sair. Até porque eu não tinha pra onde ir e eu queria ficar menos tempo na rodoviária. Então ela falou: eu vou te ajudar, e a gente conseguiu uma república para ficar. Eu fiquei nesta república, conversamos que eu poderia pagar só no final do mês. E o primeiro mês eu peguei o meu dinheiro, eu já paguei o aluguel, a minha parte do aluguel. E então passou-se um tempo e esta ex-chefe minha, ela precisou ir embora, porque ela tinha uns problemas para resolver, ela no Japão na época, e ela teve que fechar o estabelecimento. Eu falei: e agora? O que eu vou fazer? Eu coloquei um grupo, né, de mulheres. Um grupo, tinha mais de 30 mil mulheres neste grupo em Facebook, e contando um pouco da minha história, e falei que eu não tinha como atender, mas eu não tinha material, porque eu não tinha dinheiro, né, para atender.
E se essas pessoas tivessem o material, eu poderia ir cobrar só o valor da minha mão de obra, que na época eu acho que era 12, 15, 20 reais, algo assim do tipo. Então, assim, eu tirava o dinheiro da passagem, que, tipo, eu acho que era 8 reais para passagem, ida e volta, ou mais, não me recordo bem. E ficava com o restante, né? Juntava. Eu atendia em diversas casas. Eu fazia cabelo, eu fazia maquiagem, eu fazia unha, eu fazia sobrancelha. Como eu trabalhei neste primeiro salão, a minha ex-chefe que me ajudou, ela me passou todo o conhecimento que ela tinha na área de beleza, digamos assim. E aí eu comecei a fazer cabelo, sobrancelha, unha, maquiagem, o que aparecia, porque eu precisava disso, né? E eu fazia a domicílio. Às vezes tinha uma cliente que morava assim, sei lá, 6, 7 quilômetros. A pessoa olha assim e fala, caramba. E eu ia a pé, porque eu não tinha dinheiro. E, aliás, se eu pegasse o dinheiro e pagasse um transporte, eu não ia receber nada no final do dia. Então, eu ia a pé para esses lugares, eu controlava, eu corria com uma malinha na mão e andava bastante, andava muito. Passava da hora de me alimentar, não comia direito, eu precisava pagar o aluguel, que nisso eu já estava morando sozinha, numa kitnet na época. Então, assim, o principal para mim era juntar dinheiro para pagar o aluguel. Se sobrasse, eu comprava alguma coisa para me alimentar, entendeu? Então, era basicamente isso. E quando eu via que eu já estava no extremo, eu comprava um biscoito, água e sal, que era mais barato. Porque nessa kitnet eu não tinha fogão, eu não tinha nada. Eu forrava algumas peças de roupas que eu tinha no chão para eu dormir, entendeu? Não tinha nada, 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 nada. Aí, na medida que eu comecei a trabalhar, minha clientela foi aumentando, eu fui juntando dinheiro e fui comprando meu próprio material, comecei a cobrar o preço de mercado, fui ficando mais concorrida, né? Digamos assim, na área. E fui ficando mais conhecida, as clientes foram indicando, e eu, tipo assim, teve época que eu fechei o meu mês, assim, que eu falei, meu Deus, que bênção! Aí eu já pude fazer uma compra. Aí eu já pude comprar as coisas básicas, né? Produtos de higiene, de alimentação. E aí eu já pude fazer isso. E aí quando eu fiz isso, eu falei, dá dinheiro e realmente é o que vai me sustentar, é a minha profissão. E eu comecei a investir. Comecei a pegar o que eu tinha, separar uma parte para fazer um curso aqui, um curso ali, né? Com isso, uma certa vez no metrô, eu já estava, graças a Deus, mais tranquila. Tipo, eu já tinha o que comer, já tinha onde dormir, né? E que pra mim era tudo que eu precisava. Tudo que eu precisava, porque eu não tinha... Como eu vim de uma infância muito atribulada, de uma vida muito difícil, o mínimo pra mim era o máximo. Eu me recordo, até comentei uma certa vez que o primeiro dinheiro que eu peguei, eu fui num fast food e, meu Deus, eu cheguei a passar mal no dia seguinte, porque eu nunca tinha comido aquilo, eu nunca tinha ingerido aquilo e achava assim, meu Deus, não acredito. E no outro dia, o peso da consciência, que eu falei, nossa, eu fiz isso e agora? E se amanhã eu não atender ninguém? Como é que vai ser? Entendeu? Eu já tinha essas preocupações. E um dia em um metrô, em Brasília, uma moça me viu e me convidou, falou que eu poderia ser modelo, que eu poderia ser atriz, que eu poderia fazer uma série de coisas na agência onde ela trabalhava. Ela combinou comigo, eu fui até a agência e eu falei, meu Deus, e agora? Nervosa, eu não acreditava em mim. Primeiro eu não acreditava. Primeiro que quando ela me convidou, eu fiquei protocolando. Tipo, passaram 3, 4 meses eu não ia. Ela me ligava, eu falava, não, eu vou. Eu conversei com algumas clientes na época, falou, vai, você é bonita. Eu não acreditava que eu era bonita. Tipo, não acreditava que eu tinha algum atrativo. Falei, vou. Eu sempre me sentia muito pequena. Eu lembro de chegar na agência, tinha várias meninas assim, eu me encolhia, sabe? Eu sempre me encolhia, tipo, eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, sabe? E aí eu fui pra essa agência, você tinha que pagar um book na época, que era R$1.500 o book, ou era 2.000, não, acho que era R$1.500 o book, e eu não tinha dinheiro, porque minha vida era o mínimo do mínimo, né? Eu tinha o que era necessário, tava melhor do que antes, mas eu não tinha condições de pagar. Nem se fosse parcelado, porque se eu fosse parcelar eu não ia conseguir, tipo, eu tinha muito medo de parcelar uma conta e não conseguir me manter. Então, eu conheci um anjo, chamo de anjo,
que é hoje uma grande amiga, que até hoje me acompanha, a gente se acompanha, hoje ela mora no Sul e tudo, enfim. E ela falou pra mim assim, não, você vai trabalhar aqui na agência comigo, eu vou te colocar uns jobs, falou dessa forma, vou te passar uns jobs, e na medida que você for trabalhando, vai descontando e a gente, enfim, faz isso. Aí eu falei, olha, mas eu não posso fazer isso, eu não posso ficar à mercê, porque eu trabalho com beleza e aí fica difícil pra mim, porque eu preciso me sustentar, eu preciso me manter. E essa mulher, ela foi um anjo mesmo, porque ela não só me chamou pra trabalhar como modelo, mas também para trabalhar na empresa, na agência de modelos como maquiadora. E eu aprendi muito, fiz cursos depois, né, de produção fotográfica, de maquiagem também. E aí eu fui só juntando certificados. Até que um dia foram fazer uma gravação de uma novela, uma emissora foi fazer a gravação de uma novela em Brasília, e eu conheci alguns produtores e eles me conheciam, assim, as pessoas acho que eles ficaram sabendo da minha história, de como era, e me convidaram a vir para o Rio de Janeiro. E eu falei, caramba, Rio de Janeiro. A gente só imagina tiros, né? Balas, assaltos, aquela coisa, né? A gente só imagina isso. Eu falei, o que eu vou fazer? Conversei novamente com algumas clientes, que minhas clientes eram, tipo, minhas psicólogas, sabe? Ambas, né? Uma das outras. E eu falei, vou. Não tinha nada, né? Então, eu tinha algumas roupas, algumas coisas que eu já tinha conseguido comprar, eu fiz doação, doei tudo, porque eu nunca fui de vender as coisas. Sempre quando eu mudo, até hoje, eu sempre passo para alguém que precisa, porque eu já precisei tanto, eu não tive, então eu acredito que eu estou ajudando alguém. Então eu doei o que eu tinha comprado e vim para o Rio de Janeiro com R$50 no bolso. E não tinha dinheiro pra nada, né? A sorte é que eu vim para ficar em um lugar, numa casa de uma prima minha, que era do lado da emissora. E aí o pessoal me chamou para fazer figuração. Eu não tinha o que fazer, eu não tinha trabalho, nem nada, e me chamaram para fazer figuração. E comecei a fazer figuração, e eu lembro que no segundo dia que eu estava no Rio, eu passei em frente a um salão de beleza, que era Caminho. E eu falei, na volta eu vou passar aqui e vou ver se está precisando de alguma coisa. Porque não é todo dia que vão me chamar. Tinha essa impressão. E daí eu passei na volta e conversei com a moça, e a moça falou, não, eu tô precisando, pode vir, você faz cabelo, faz maquiagem, né? Aí pegou meu currículo, tá? Você já trabalhou em agência, que legal. Tinha salões de beleza renomado, que eu já tinha trabalhado também. E tá contratada. E aí, nisso, minha vida foi, tipo assim, foi um ano de trabalho árduo, assim, porque eu fazia figuração à noite, em gravações noturnas. Eu saía 2 horas da manhã. No outro dia, eu conversava com a dona deste salão. Se tivesse cliente, eu ia pro salão. Se não tivesse, eu já conversava com outro produtor de outra agência para eu ir gravar novamente. Então, assim, eu cheguei a trabalhar 20 horas por dia. 20 horas, assim. Eu andava, eu já era um zumbi, sabe? E a minha sorte realmente é que o lugar que eu ficava era do lado da emissora, porque senão acho que eu estaria ferrada até chegar e tudo mais, porque tinha horário para entrar. E fiz isso, trabalhando assim, foi um longo período, e muitas vezes eu ia mesmo para comer, tipo, sabe? Eu ia para fazer figuração para comer, porque eu não tinha o que comer em casa. Tinha acabado de chegar no Rio, e lá em Brasília eu já tinha conseguido me organizar. Mas aí meu mundo virou novamente de cabeça para baixo. Eu vim pro Rio, não tinha nada, comecei a fazer figuração e, enfim, trabalhar em salão de beleza. E muitas vezes eu fazia figuração só realmente para comer, porque eu não tinha o que comer em casa. E comecei a fazer sucesso no salão. Tipo, as pessoas começaram a me procurar pela área de beleza. Nossa, você é muito boa, você é excelente, você é maravilhosa. Nossa, ninguém nunca fez assim, nunca puxou esse delineado. E aquilo começou a me encantar cada vez mais e mais, sabe? Falei, eu vou investir nesse negócio. Tenho certeza que isso vai dar certo. Porque se eu tô até aqui, foi por causa disso. Foi isso que me sustentou, é isso que está me mantendo. E aí eu comecei a fazer novos cursos. Com um ano de figuração, uma amiga me chamou para fazer teatro. E eu comecei a estudar teatro.
em 3 meses de teatro, fazendo cursos. Eu fui fazer uma participação, o produtor me chamou para fazer uma participação, para não falar nada, só mesmo porque na novela precisava de modelos, que foi a gravação de Verdades Secretas, e eles precisavam de modelos, porque tinha todo o contexto moda, né, também. E quando eu cheguei, eu lembro que a assistente de direção falou assim, nossa, você é muito bonita, é alta e tal, gostei de você, você vai ficar como fixa, como modelo fixa na agência. Aí eu era muito leiga, eu era um bicho do mato, vim do interior, eu não sabia o que era fixa. Me perguntaram na época que eu tinha DRT, eu não sabia o que era DRT. Depois eu descobri que eu tinha DRT por causa da agência, que a agência formulava um DRT, eu não sabia. Não sabia o que era registro, não sabia que tinha uma categoria, né? Não sabia nada disso. E aí ela falou, você tem DRT? Eu, não. Aí eu conversei depois com essa amiga minha, que era produtora, ela falou, amiga, tu tem DRT? Tipo, DRT é um registro que fica ali. Eu falei, aí o DRT, entendeu? E eu fui pra fazer figuração, fixo, né? Só que aí eles me chamaram como elenco de apoio, porque eu fiquei os 3 meses gravando, então teve cenas que eu apareci, teve cenas que eu falei, não sei se foi ao ar que eu não consegui acompanhar tudo. E aí um dos produtores da novela me perguntou o que eu queria fazer, que poderia me dar alguma oportunidade. Um diretor de câmera me comentou comigo e falou assim, olha, o que você quer fazer? Você é bonita, você é muito educada, você é assim. Eu acho que eles gostaram do meu perfil e me perguntaram o que eu queria fazer. E eu falei, eu quero ser maquiadora e quero trabalhar com efeitos especiais. Aí ele olhou assim pra mim, eu acho que o mundo dele caiu, porque ele falou, todo mundo quer ser ator, todo mundo quer atuar, todo mundo quer, né? E eu tô dando uma oportunidade pra garota que me vira e fala que quer ser maquiadora, eu não tô entendendo isso. Mas eu queria ser maquiadora cinematográfica, porque aquilo pra mim era, meu Deus, brilhava os meus olhos. E aí, sempre nas gravações, eu via as pessoas fazendo efeito de corte, fazendo efeito de unha quebrada, sabe, de tiro. Eu falava, meu Deus, que legal, é tão real esse negócio. E aí eu fiquei como fixa na agência, como elenco de apoio, e por fora eu comecei a fazer cursos na arte, cênicas de maquiagem cinematográfica, técnicas em HD, fiz cursos com grandes maquiadores renomados no Brasil, com diretores de caracterização, fiz todos os cursos assim que eu podia fazer, com o mínimo que eu tinha. Então, assim, todo o dinheiro que eu pegava era para isso. Então eu passei, assim, um longo período de água e sal. E quando não tinha água e sal, aí eu estava ali na emissora, tipo, também para me alimentar na época. E assim eu consegui pagar os meus cursos, comecei a estudar estética, fiz estética. E aí as coisas começaram a melhorar, né? Mudaram. As pessoas começaram a me reconhecer na rua. Teve uma época, na época da novela, assim, as pessoas me viam na rua e falavam, meu Deus, é ela! E eu, tipo, olhava assim pro lado, olhava pro outro, falei, quem? Nossa, você! Eu te vi na TV! E eu ficava assim, meu Deus, que isso? Tipo, era um mundo completamente diferente pra mim, entende? Era outra visão. Mas eu estava ali, na estética, era o meu sonho, a estética. E aí eu falei, eu vou fazer meus cartões de visita e vou entregar pro pessoal na emissora para eu ir atender a domicílio. E fiz, porque eu não queria, acho linda a atuação. E eu já vim também de uma história muito difícil, né? E eu tive um longo período sem os meus filhos, eu fiquei 7 anos sem ver os meus filhos. A família do meu ex e o meu ex impossibilitava esse contato. Eu sofria ameaças. Eu me sentia tão pequena que falavam assim pra mim, você vai vir pegar eles? Como? E se acontecer alguma coisa com você? Você não tem família? Você não tem pai? Você não tem mãe? Tem certeza que você quer pegar eles? E eu imaginava que aquilo, meu Deus, ele pode fazer várias coisas comigo, sabe? Às vezes eu ligava pra minha filha, quando eu conseguia falar com a minha filha chorava no telefone pra falar comigo. E eu escutava, ele apenas tomava o telefone dela e falava, você não tem mãe, sua mãe te abandonou, sua mãe te deixou. Eu escutava a minha filha chorando e aquilo me massacrava. E eu jurei que durante todo esse tempo eu iria correr atrás. E eu iria pegar os meus filhos de volta. E após fazer os meus cursos, eu comecei a atender a domicílio. Comecei a ficar mais conhecida ainda. As pessoas começaram a me procurar pelo meu trabalho.
que eu sempre prezei por isso, sabe? Eu sempre prezei por qualidade. E aí eu comecei a ter uma estabilidade financeira, graças a Deus. E eu falei, eu vou juntar dinheiro, eu vou pegar os meus filhos. E há um ano, menos de um ano, eu entrei na justiça, no Ministério Público, com a advogada, com tudo, e fui e recuperei os meus filhos. Eu ganhei, hoje eu tenho a guarda unilateral dos meus filhos, devido todo o contexto de tudo que aconteceu. Geralmente o processo de guarda, eu lembro que a advogada falou para mim que era um ano, eu consegui pegar os meus filhos em 3 meses, graças a Deus. E hoje eu sou mulher, porque somos mulheres, nascemos, mulheres, nasci mulher. Hoje eu sou mulher, eu sou independente, graças a Deus. Hoje eu tenho os meus filhos do meu lado. Sou muito feliz por ter os meus filhos comigo. E eu posso te dizer que a beleza, a estética, ser uma profissional, mudou totalmente a minha vida. Mudou, tipo assim, se não fosse isso, eu não sei o que seria. E eu tenho tanta história, sabe, para contar desta área que me impulsionaram a correr cada vez mais atrás. Tenho clientes que estavam separando do marido, porque não se arrumavam, porque teve filho, e estava ali cuidando só do filho, o marido chegava em casa e a pessoa às vezes estava assim, porque a mulher, ela volta-se pro filho na maioria das vezes, E o marido foi ficando de lado, ela não se cuidava mais. E eu posso te dizer que na minha profissão eu já resgatei casamentos, eu já resgatei laços. Eu tenho casos de família, assim, de clientes que viram amigas. Para te dizer bem a verdade, mais da metade dos meus clientes são meus amigos hoje. Mais da metade, e são pessoas íntimas. Eu já fui madrinha de casamento das minhas clientes, entendeu? A gente criou um vínculo. E as pessoas me procuram, as pessoas conversam comigo. E eu acho que o que eu mais gosto na minha profissão é saber que eu posso mudar a vida de alguém. E eu não preciso mudar a vida desta pessoa fazendo grandes coisas. Eu preciso mostrar algumas coisas para elas. Eu já lidei com clientes que têm baixa autoestima, assim como eu já tive. E eu já mudei a vida de muitas pessoas com beleza, sabe? Trabalhando na área da beleza. De uma pessoa se sentir mal, se sentir feia. E você ter o poder de transformar aquela pessoa. Entende? Você ter o poder de olhar para ela e falar assim, não, peraí que você não é assim. Você precisa se enxergar da forma que as pessoas te veem. Porque você que está se vendo assim. E aí você vai lá e faz uma maquiagem, coloca uns cílios, faz uma sobrancelha. A pessoa se olha no espelho e fala assim, meu Deus, eu não me reconheço. O mais bonito na minha profissão, no meu ponto de vista, é você fazer uma pessoa que não se sente bem no momento, porque a pessoa que está procurando os serviços estéticos, ela está procurando melhoras. Ela está procurando se sentir mais bonita. E quando você consegue dar este resultado para esta pessoa, você entrega o espelho, ela se olha e fala, meu Deus, eu não me reconheço. Não tem coisa mais gratificante. O que é melhor? A gente ganha por isso. Então eu sou apaixonada pela minha profissão. Eu sou apaixonada pelo que eu causo nas pessoas. Entende? E pra mim, não há dinheiro no mundo que pague. E então eu sou muito feliz, porque é uma profissão que eu levanto a autoestima das mulheres, é uma profissão que eu faço os meus horários, é uma profissão que eu tenho autonomia de trabalho, que eu posso trabalhar da forma que eu queira, digamos assim. E eu me emociono em falar isso, porque eu sou feliz no meu trabalho e eu ganho bem por isso, graças a Deus. E é indescritível, não tenho o que falar. O resumo de tudo isso é o sorriso nos lábios da minha cliente.